Graça e paz, queridos, boa noite. Hoje, em todo o Brasil, em todo o mundo, se comemora a Páscoa. A Páscoa significa, no hebraico, passagem, e nos faz lembrar lá de Êxodo, capítulo 12, quando então, na última praga, o povo de Israel estavam todos em suas casas e foi separado um cordeiro para cada família. Cada família tinha que matar aquele cordeiro, tinha que aspergir o sangue na porta, então depois comer o carneiro assado. E meia-noite, quando o anjo da morte passou, via sangue naquelas portas da casa dos hebreus, então não havia morte ali dos primogênitos. Então a Páscoa é a passagem. Trazendo para o Novo Testamento, a Páscoa, ela diz que o nosso Cordeiro Pascal ele foi imolado, e na Páscoa, domingo de Páscoa, nós celebramos a ressurreição de Cristo. Páscoa é a ressurreição de Cristo e a nossa ressurreição juntamente com Cristo. Esse é o verdadeiro sentido, é o verdadeiro significado da Páscoa. Queridos, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a casa de Deus. A casa de Deus é um assunto no qual todos nós estamos envolvidos, porque nós somos a casa de Deus. Se você crê no Senhor, você é casa de Deus. Então, Deus, Ele encontrou em cada um de seus filhos um lugar para a sua habitação. Isso é maravilhoso, nós sabermos que somos casa de Deus. Mas eu quero ler com vocês aqui um texto, vocês podem acompanhar junto comigo, no Salmo 26, versículo 8. A palavra de Deus, ela diz assim: Eu amo, Senhor, a habitação da tua casa e o lugar onde a tua glória assiste. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, nesse momento, ó Pai, tão precioso, nós te louvamos, agradecemos pelo privilégio que nós temos de abrir as Escrituras e meditar na porção que o Senhor tem para nós nessa noite. Revela a pessoa de Cristo em nós. Ele é o lugar da nossa habitação e nós somos o lugar da sua habitação. Pai Santo, fale com cada um de nós pela tua palavra, se manifesta a nós pela revelação das Escrituras e também nos dê sabedoria para compreendermos a palavra. Se teu Espírito não revelar para nós, não trazer luz sobre essas verdades, nós ficaremos no escuro. Mas a nossa expectativa, Pai, nesta oportunidade é que nós iremos ouvir a tua voz. Por isso, ministre aos nossos corações. Abençoe todos aqueles que estão nos assistindo nessa oportunidade. Abençoa os seus lares, abençoa aqueles que irão crer em Ti por intermédio da Tua palavra. Por isso, Pai, nós também confiamos a Ti esse tempo. Cuida desse tempo, Pai, e nos edifique e revela-nos mais e mais de Cristo. Em nome dele nós oramos agradecidos. Amém. Queridos, a casa de Deus, ele é um assunto que rege todas as Escrituras, toda a palavra do Senhor. Então, nessa oportunidade, nós vamos analisar alguns detalhes fundamentais naquilo que concerne à casa de Deus, naquilo que concerne a uma vida de habitação com o Senhor. Esse texto aqui que nós acabamos de ler, no Salmo 26, 8, diz: Eu amo, ó Senhor, eu amo, Senhor, a habitação da tua casa. A palavra aqui, amar, não significa gostar, ou em outras palavras, amar não é gostar. E o que é interessante aqui, no final do versículo, diz que onde a tua glória assiste. Essa palavra aqui, assiste, no original, significa onde a tua glória, ela permanece. Então, onde é que a glória de Deus, ela permanece?
onde é que a glória de Deus, ela assiste? Na habitação da sua casa. Queridos, Deus sempre teve um desejo de habitar no homem. Ele formou o homem para estar unido a este homem, como é a Trindade, uma comunidade comunitária. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles são um, eles habitam um no outro. Então eles gozam da presença um do outro. Agora, quando diz lá naquele texto de João 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando Deus diz que amou o mundo, era que este mundo conhecesse até onde ele foi por causa do seu amor para conosco. Claro que ele amou o mundo de tal maneira, amou todas as pessoas. A morte de Cristo na cruz foi para toda a humanidade, mas nós sabemos que nem toda a humanidade irá crer na obra consumada do Calvário. As pessoas estão virando as costas para o Senhor e para a sua palavra. Mas o desejo de Deus, o problema também não está em Deus, e o desejo de Deus sempre foi habitar dentro do homem, para que então homem e Deus fossem um. Você se lembra em Gênesis, quando a Trindade, naquele conselho eterno, disse um para o outro, quando o Pai disse para o Filho, o Espírito, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora, uma companheira, uma auxiliadora que lhe seja idônea, uma contraparte, uma parte dele, porque, queridos irmãos, a igreja, nós somos um com o nosso amado Senhor. Por isso que, se você ler Efésios capítulo 5, Gênesis capítulo 2 também, a partir do versículo 16, você vai perceber que os dois se tornaram uma só carne, referindo-se ali a Adão e Eva, marido e mulher. Mas, quando Paulo interpreta esse versículo para nós de Gênesis 2, ele diz que nós somos um no Senhor. Ele fala, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Ou seja, nós habitamos em Cristo. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Se alguém está habitando em Cristo, é um filho de Deus. Então, quando nós recebemos o Senhor, a palavra fala lá no Evangelho de João 1, versículo 12 e 13, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Crer é a mesma coisa de que estar unido a Cristo. Cremos no Senhor, estamos unidos a Cristo. Nós somos um com o nosso Senhor, sendo Ele o cabeça da igreja e nós somos o seu corpo. Queridos, hoje está muito claro nas Escrituras que a casa de Deus, hoje, são todos aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo. Aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro, purificados no sangue do Cordeiro, seus pecados foram perdoados. Mas o que é interessante nós analisarmos na obra na cruz, é que lá no Calvário, Ele, como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Ele matou o nosso pecado, Ele tirou o pecado de nós, crucificando no seu corpo. Isso é muito claro. Os textos que revelam essas verdades são inúmeros dentro das Escrituras, porque a única maneira de nós termos uma convicção de que o nosso pecado foi perdoado é quando eu e você crê que morremos junto com Cristo no seu corpo na cruz. Ali, quando Ele morreu, Ele deu fim ao pecado de todos aqueles que creram. Por exemplo, tem um texto lindo de Isaías, capítulo 22, 14, que diz assim: mas o Senhor dos Exércitos se revela, se declara aos meus ouvidos, dizendo: certamente esta maldade, ou este pecado, ou essa iniquidade, ou essa transgressão, não será perdoada até que morrais, diz o Senhor dos Exércitos. Então, o meu pecado, ele só será
perdoado, tirado de mim pelo Cordeiro de Deus, quando eu creio que morri junto com Cristo. Então, se eu morri com Cristo, eu fui sepultado com Cristo, mas não para aí. A palavra fala que, Efésios 2,6, que juntamente com Cristo nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais junto com Cristo. Para quê? Então nós estamos em Cristo já unidos a Ele pela fé, nós somos um com o nosso Senhor. Ele é o cabeça, nós somos o corpo da igreja, nós somos a sua contraparte, nós somos a outra metade do Senhor, porque sem Ele nós nada podemos fazer. Mas Ele diz que nós, a igreja do Senhor, o lugar da habitação do Senhor, nós somos a plenitude daquele que a tudo enche. Efésios 1, 22 e 23, muito claro ali esse texto, quando diz que Ele colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e para ser o cabeça o deu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche. Então, olha que coisa maravilhosa, é uma coisa assim tremenda, porque nós somos, a igreja de Cristo, a plenitude daquele. Ou seja, sem a igreja, Ele disse que não é completo, mas nós sabemos que Ele é completo, Ele é pleno, mas Ele decidiu que sem a sua igreja, sem a sua noiva, sem nós, Ele não seria completo. Confira aí depois na sua Bíblia, em Efésios 1, 22 e 23. Então, eu e você, nós somos a casa de Deus, na expressão lá de 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17. Nós somos o lugar da habitação de Deus. Deus habita em nós, o Filho habita em nós, o Espírito Santo habita em nós. 1 Coríntios 3, verso 16, a palavra fala assim, através do apóstolo Paulo: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Habita dentro de vós, habita em nosso espírito. E o verso 17 ele diz assim: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é santo, é sagrado. Queridos, isso não é maravilhoso? Isso não é tremendo? Isso não é gostoso de ouvir da parte do Pai? Então, claro que hoje Ele está nos edificando, como a palavra fala em 1 Pedro 2, versículo 5, que nós somos aquelas pedras vivas. Antes nós éramos aquelas pedras mortas que não tínhamos nenhum valor, e a Bíblia vai dizer algo bastante contundente, lá em Isaías 41, 24, que nós, sem Cristo, nós éramos menos do que nada. Menos do que nada. É uma baixeza tremenda, mas Ele nos amou e nos deu a capacidade para então crer, mediante a graça, naquilo que Ele é e fez por cada um de nós, para fazer de nós aquelas pedras mortas, pedras vivas agora. Então, se você crê no Senhor, você é uma pedra de encaixe na edificação da casa de Deus. A casa de Deus não é um templo onde a igreja se reúne. Lá naquele local, talvez você que está me assistindo, você frequenta uma comunidade e nós temos uma tendência assim: nós vamos à igreja. Nós não vamos à igreja, nós somos a igreja do Deus vivo. A igreja, ela vai até o local de reunião para se reunir com outros irmãos que são as pedras vivas para nós sermos edificados. Pedra ali vai se encaixando uma na outra, nós vamos ser ali edificados. Em 1 Pedro 2,5 está escrito assim: também vós mesmos, como pedras vivas que vivem, sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Também vós mesmos, como pedras que vivem. Então nós somos edificados juntos, fazemos parte da edificação de Deus. Ele está fazendo essa obra. O Senhor Jesus disse para Pedro: Pedro, tu és uma pedra, mas sobre esta rocha, eu, Pedro, não você,
eu edificarei a minha igreja. Então ele pega eu que sou uma pedra viva, pega você que é uma pedra viva e nos coloca juntos, vai muitas vezes nos moldando, tirando as nossas arestas, né, que são pontudas, para a gente ficar muito bem encaixado, que a palavra fala em Efésios 2, 21 a 23, que nós somos edifícios para a habitação de Deus no Espírito. Então, a morada de Deus, a casa de Deus somos nós. Claro que o alicerce, o fundamento já foi lançado, que é Jesus Cristo. Tudo que Ele é e fez e conquistou para cada um de nós é aquilo que está escrito. Jesus Cristo, Ele é a pedra angular, aquela pedra de esquina, aquela pedra onde todas as pedras são encaixadas ali nele. Percebe, irmãos? Isso é ser casa de Deus. Graças ao Senhor que Ele tem revelado essa palavra para nós. E como casa de Deus, a Bíblia vai dizer claramente, quero mostrar para vocês os textos hoje aqui, vamos ler muito as Escrituras Sagradas, para que a gente então não venha a ter dúvidas em nosso coração sobre o que é a casa de Deus. A casa de Deus é eu e você que creu no Senhor. Nós somos a morada de Deus no Espírito. E queridos, a casa de Deus, ela é um lugar para toda a vida. Ela é um lugar eterno. Está escrito no Salmo, capítulo 27, versículo 4, está escrito assim: pois uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Então aqui o salmista, ele está dizendo o seguinte, que uma coisa apenas era o desejo dele. Uma coisa apenas é aquilo que ele iria pedir ao Senhor, que ele iria buscar também, que ele possa morar na casa do Senhor. Agora aqui nós temos que prestar bem atenção em que Davi está dizendo. Claro que Davi aqui estava imaginando a casa de Deus na morada do Senhor, né? Mas a casa de Deus é nada mais, nada menos do que a pessoa de Cristo. Deus o Pai é um com o Filho, eles estão ligados, estão unidos no Senhor, unidos a Cristo de uma maneira tão intrínseca, de uma maneira tão entrelaçada, uma união perfeita com o nosso amado Senhor. Então, a casa de Deus é Cristo, mas a casa de Deus é eu e você também. Porque aqui, em figura, Davi disse assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor. Casa do Senhor, aqui nesse sentido, é a pessoa de Cristo. Como é que nós sabemos disso? No Evangelho de João, no capítulo 2, no versículo 16, nós temos aqui, quando Jesus foi purificar o templo, no versículo 16, a palavra fala que, e disse aos que vendiam as pombas, tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito, o zelo da tua casa me consumirá. Então, ali no templo de Salomão, naquela época, as pessoas vendiam pombas, faziam negociatas, estão me compreendendo? Aquele templo era uma figura da casa de Deus. Mas depois, João vai interpretar para nós, nos versículos para baixo aí, quando os judeus fizeram aquela pergunta para o nosso amado Senhor, que sinal nos mostra para fazer tais coisas? Jesus virou-se para aqueles judeus e disse o seguinte: destruir este templo, este santuário, em 3 dias eu o levantarei, eu reedificarei, ou 3 dias eu vou reconstruí-lo. E aí eles replicaram: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Agora o versículo 21, ele é muito interessante, do capítulo 2 de João. Ele disse assim: ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Santuário do seu corpo. Então, queridos, Jesus estava dizendo que este santuário, que era uma figura, a realidade tinha chegado que era Ele próprio,
que Ele iria para a cruz, morrer e ressuscitar, Ele nos incluiria no seu sacrifício, em sua morte e ressurreição, para que nós então participássemos daquele sacrifício, da morte e ressurreição dele, cumprindo a lei, porque o salário do pecado é a morte, ele morreu, nós morremos com ele, agora Cristo vem habitar dentro de nós. Então, nós somos a casa de Deus, nós habitamos em Cristo e Cristo habita em nós, como eu me referi no texto de 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Se alguém está em é a proposição em, significa dentro de. Se alguém está em Cristo, morando em Cristo, habitando em Cristo, é uma nova criatura. Agora, Cristo, por outro lado, Ele habita em mim. Por quê? Porque está escrito lá em Gálatas 2,20, já estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, dentro de mim. Cristo é a minha vida, isso é maravilhoso. Então, graças ao Senhor, porque aqui, aquele templo, onde era um local de adoração, agora a realidade chegou. Nós adoramos hoje o Senhor de que maneira? João 4,24. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Antes nós não podíamos adorar a Deus, porque o nosso espírito estava morto. Mas quando cremos em nossa morte e ressurreição junto com Cristo, o Espírito Santo vem habitar em nós e Ele conecta-nos com Ele mesmo, nos vivificando. Porque Jesus Cristo, 1 Coríntios 15:45, é o Espírito que dá vida, ou o Espírito vivificador. Então, Ele vos deu vida, Efésios 2:1, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Temos a vida de Deus, a vida zoe de Deus em nosso interior, a vida santa de Deus. Nós somos a habitação de Deus no Espírito. Vocês se lembram que agora o corpo do Senhor Jesus Cristo era a habitação de Deus. Essa mesma palavra aqui, ela vai aparecer em João 14, versículo 2, que diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Casa de meu pai. Onde que o pai habita? Se você pensa que ele habita nessas construções, naquele prédio da esquina que você chama de igreja, você está totalmente enganado. Aquilo lá é um amontoado de tijolos apenas. Talvez ali a igreja se reúne, mas a casa de Deus, Deus habita em Cristo. Ele diz assim, na casa de meu pai. Qual que é a casa de meu pai que o Senhor se referia? A Ele mesmo, porque o corpo dele é o templo onde Deus habita, casa do meu pai. Então, nós temos que ver no Evangelho de João essas parelhas de palavra, casa do meu pai. Ele falou lá em João 2,16 e aqui em João 14, versículo 2. Na casa de meu pai há muitas moradas, porque ele é infinito. O Cristo, ele é infinito. Então, nós estamos nele, nós habitamos nele. Ele disse lá em João capítulo 15, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Essa palavra permanecer significa habitem em mim e eu habitarei em vocês. Então é nosso dever, é nossa responsabilidade habitar em Cristo. Nós habitando em Cristo, Ele habita em nós. Por isso que Davi disse, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Por isso que eu tenho dito que cristianismo, os cristãos são homens e mulheres de uma coisa só. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Então, é um lugar de habitação eterno, todos os dias da minha vida, porque hoje nós temos a vida eterna. Jesus disse lá em João 10:28, eu lhes dou a vida eterna. Quando Ele disse para nós que nos deu a vida eterna, Ele se deu para nós como vida. Ele veio morar dentro de nós. E em 1 João 5,12 está escrito, aquele que tem o Filho tem a vida. Esta vida, irmãos, é a vida eterna. E aquele que não tem o Filho não tem a vida, não tem a vida eterna. Pode ter conhecimento bíblico, pode ter conceitos religiosos,
pode ter muitas obras, pode ser diácono, pode ser pastor, pode ser líder de louvor, mas sem a vida de Cristo no seu interior, você é apenas um mero religioso. Precisamos de crer como está escrito na palavra. Então, cristão é homem e mulher de uma coisa só. Paulo, ele disse lá em Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 16 e 17 em diante, ele disse assim: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que diante de mim estão, para aquelas que diante de mim estão. Maria, vocês se lembram? Lá em Lucas 10, quando ela quedou-se aos pés de Jesus. Interessante que a sua irmã Marta, ela foi incomodar o Senhor dizendo o seguinte: Senhor, o Senhor não se importa de que a minha irmã venha me ajudar, porque eu estou servindo sozinha. Jesus disse assim para Marta: Marta, Marta, você andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Uma coisa só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Essa boa parte é que ela estava quedada-se aos pés do Senhor a ouvir a sua palavra. E Jesus disse que as suas ovelhas ouvem a sua voz. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus, tem prazer em ouvir a palavra de Deus. Irmãos, nós estamos vivendo uma época bastante difícil, onde a palavra de Deus está se tornando raríssima. Hoje é muita religião, hoje tem um povo que vai buscar nos templos evangélicos os seus próprios interesses, as suas bênçãos, mas elas não estão buscando o Senhor da glória, o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir. Então, a palavra de Deus, meus irmãos, ela ensina que nós devemos viver para sempre na presença do Senhor. Viver na presença dele é estar unido a ele. Nós já estamos nele, ele está em nós. Devemos andar nele, caminhar nele, respirar nele. Precisamos de tudo para vivermos neste mundo aqui, irmãos, porque ele é a nossa suficiência. Então o salmista, ele declara que almeja habitar na casa do Senhor. Na expressão também do Salmo 23, versículo 6, que diz assim: habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O que é este habitar na casa do Senhor? Habitar em quem? No céu? É habitar em Cristo. Casa do Senhor é Cristo, ou seja, o Pai habita no Filho. Agora, Ele nos tornou seus filhos. Agora o Pai e o Filho, o Espírito, habita dentro de nós. Nós lemos naquele primeiro texto, vocês se recordam? Em 1 Coríntios 3,16, que eu já citei aqui, que Paulo fala que nós somos o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós. Olha que interessante, irmãos. Deus habita em nós pelo seu Espírito, em nosso Espírito. Nós somos casa de Deus. Agora, a palavra fala que o Filho também habita em nós. Lá no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 6, a palavra fala: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao vosso coração o Espírito de seu Filho, de Cristo, que clama: Abba, Pai. E aqui, irmãos, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, Paulo fala que o Espírito Santo de Deus também habita em nós. Ele diz assim: olha, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário, é templo do Espírito Santo que está em vós, em é dentro, que está dentro de vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Então, irmãos, nós não nos pertencemos mais, nós somos dele. Por quê? Porque ele nos comprou, ele pagou um preço e nós estamos unidos a Cristo agora. Aqui mesmo nesse texto de 1 Coríntios 6, versículo 17, está escrito assim: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Estamos unidos a Cristo e essa união ninguém pode desfazê-la. É uma união indissolúvel. Estamos ligados a Cristo hoje e eternamente. Mas outro detalhe que é muito importante, que a gente não pode se esquecer de maneira nenhuma, é que a casa de Deus, a Bíblia diz que ela é um lugar de
glória. Um lugar de glória. Vocês se lembram, irmãos, que quando então aquele tabernáculo ele foi concluído lá em Êxodo capítulo 40, se você ler lá depois nos finais, nos versículos finais daquele capítulo 40, você vai perceber que quando eles concluíram o tabernáculo, então o que foi que aconteceu? A presença do Senhor, a glória do Senhor, ela inundou aquele tabernáculo. O tabernáculo ali era uma figura da igreja, figura do nosso corpo. Então, a casa de Deus, guarda bem isto aqui, queridos. A casa de Deus, que é eu e você, é um lugar de glória. No Salmo 29, versículo 9, está escrito assim: a voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. Está vendo aqui, irmãos? Então, glória a Deus, porque no seu templo tudo diz glória. A presença dele inundou o nosso templo, o nosso corpo. O nosso corpo é a morada do Deus vivo, do Deus vivente, do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. Que privilégio é o meu e o teu, sermos habitados pelo Senhor. Então, o nosso templo hoje, ele é cheio de glória. Por que cheio de glória? Porque glória é aquilo que Deus é aquilo que Cristo é. Cristo, ele é o Pai da glória. Ele é a glória. O Senhor é glorioso. Então, por isso que no seu templo tudo diz glória. Então, quando nós estamos lendo as Escrituras, nós somos tocados pelo Espírito do Senhor, podemos dizer glória a Deus. Muitos aí são motivados a dar glória a Deus porque às vezes o pastor manda dar glória a Deus. Essa não é uma maneira adequada de dizer glória a Deus. Por quê? Eu vou dar glória a Deus porque o homem pediu para eu dar glória a Deus? Ah, quem está feliz aqui hoje, dê glória a Deus. Aí vai todo mundo dar glória a Deus porque o homem mandou. Queridos, não tem nada a ver. Isso é religião. Isso aí é manobra de massa. Percebe? Quem está feliz, dá glória a Deus. Quem é abençoado, quem quer ser abençoado por Deus, dá glória a Deus. Claro que todo mundo vai dar glória a Deus, mas nós só podemos dar glória a Deus quando somos tocados pela realidade do Espírito Santo, trazendo revelação da palavra, acrescentando mais de Cristo em nós, nos dando sabedoria para vermos além da letra a Ele mesmo e tocar toda a realidade do Senhor Jesus Cristo. Eu não vou dar glória a Deus porque o homem está mandando eu dar glória a Deus. Jamais eu vou fazer isso, porque eu sei que no meu corpo habita uma pessoa gloriosa, o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é glorioso. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 5, versículo 27, que diz assim: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, por que a igreja é santa? Porque Deus, o Pai, que é santo, habita em nós. Ele nos deu condição para sermos santos. Ele disse assim: sede santos porque eu sou santo. Claro que hoje em dia todos os filhos têm a natureza do seu pai, não é assim? De repente você vê uma criança crescendo, aí 7, 8 anos de idade, e ela é muito rebelde, e a mãe fala assim: puxa vida, esse menino puxou o pai, não é assim? Queridos, puxou a natureza do pai, a natureza de Adão, a natureza pecaminosa. Agora, quando nós temos a natureza divina, porque nós cremos no Senhor, a natureza divina é santa. Então, se nós somos filhos de Deus e não somos santos, então tem alguma coisa errada conosco. Ou nós não cremos como deveria crer, ou nós estamos aí brincando de cristianismo. Porque se Cristo é a nossa vida, o Espírito Santo habita em nós, Deus o Pai habita em nós, e Ele diz assim: sede santos, porque eu sou santo. Como pode, diz o nosso Pai, eu sendo santo e vocês, meus filhos, vocês não são santos? Precisa de ser santo, porque eu dou a vocês a minha natureza, a minha vida,
e vocês são santos, porque eu sou santo. Se eu sou santo, diz o nosso Pai, vocês que são meus filhos, têm a minha natureza, vocês também são santos. Vocês não podem ser outra coisa, a não ser santos. Tem muitos que são evangélicos, tem muitos que são aí, se denominam crentes, mas não têm a sua natureza de santidade. Porque nós somos o templo de Deus, o Espírito de Deus habita em nós e nos torna homens e mulheres santos. Ah, meus irmãos, por isso que tudo no seu templo diz glória. Então, quando eu estou lendo a palavra, quando eu estou em oração, não preciso dar glória a Deus alto. Se você quer dar um glória a Deus alto, não tem problema, entende? Você tem essa liberdade, mas isso aqui não é regra geral. Às vezes eu estou lendo a palavra, às vezes eu dou um grito porque Ele revelou ao meu coração a palavra e eu disse glória a Deus. Mas eu também posso dizer o seguinte: Senhor, glórias a Ti, Senhor. Ou então só no meu pensamento, glória a Ti, Senhor. Estão me compreendendo? Agora, nós não podemos ser levados por homens destituídos da verdade, porque eles pediu para mim dar glória a Deus, para a comunidade dar glória a Deus, e eles vão dar glória a Deus. Esta é uma forma totalmente inadequada de levar o povo de Deus a dar glória a Deus por aquilo que não é realidade. Nós temos que dar glória a Deus com convicção, quando somos de fato tocados pelo Senhor da glória. Irmãos, tem tantos erros que é cometido no meio do povo de Deus. Queridos, já teve casos de pessoas falar para mim o seguinte: olha, irmão Cláudio, temos que orar pelo mundo, para que Deus salve o mundo. Não, onde é que está escrito isso? Deus não pediu para nós orarmos pelo mundo. Jesus, Ele não orou pelo mundo. Aqui, no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 9, Jesus, Ele disse assim, olha, é por eles que eu rogo, os discípulos, e também por nós. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Jesus, Ele ora por aqueles que Ele regenerou, por aqueles que creu nele. Jesus não roga pelo mundo. Queridos, como é que nós podemos então interceder pelo mundo e às vezes orar pelo mundo, ficar incomodando o Senhor com tantas outras coisas que Ele pediu para nós não orarmos? Por quê? Por que isso acontece no meio do povo de Deus? Temos que orar pelo mundo. Jesus não pediu para nós orarmos pelo mundo, nem Ele mesmo orou pelo mundo. Deus sim, amou o mundo, mas não significa que nós temos que orar pelo mundo. Qual é o legado que Jesus deixou para a igreja? Orem pelo mundo? Ele disse assim, lá em Marcos 16, versículo 15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. É para pregar o evangelho. Oração não salva ninguém. Oração não vai regenerar ninguém. O que vai regenerar as pessoas é a pregação da palavra, é a palavra. A palavra fala assim, lá em 1 Pedro 2, versículo 23. Porque fostes regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e permanece para sempre. O que vai regenerar as pessoas é a palavra. Em Tiago 1, versículo 18, está escrito, pois segundo o seu querer, Ele nos gerou de novo pela palavra da verdade. É a palavra que vai trazer vida para o pecador, não as nossas orações. Percebe, irmãos? Então tem que tomar muito cuidado com isso, incomodar o Senhor com coisas que Ele não pediu. Temos que pregar o Evangelho. E Evangelho é morte e ressurreição. Você tem que dizer para o seu amigo, seu vizinho, a pessoa que trabalha com você, olha, Cristo morreu na cruz, mas levou você a morrer junto com Ele. Se você não crê que morreu com Cristo e ressuscitou junto com Cristo, você está perdido eternamente. Então, querido, não perca tempo. Pregue o Evangelho. Pare de orar para que Deus salve as pessoas. Oração não salva ninguém. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse assim, porque aprove a Deus salvar aos que creem pela loucura da pregação. E disse lá em 1 Coríntios 1, 18, certamente a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Mensagem da cruz é a mensagem do Evangelho, uma mensagem restauradora, uma mensagem curadora, uma mensagem regeneradora, que pode nos dar vida
é a palavra viva de Deus, porque a palavra, ela é viva. Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada alguma de 2 gumes. Então, queridos, não se iluda, não fique aí achando que porque você está orando, Deus vai fazer uma obra na vida das pessoas, porque não vai. Ele vai fazer pela sua palavra, Deus faz pela sua palavra. E nós somos, graças ao Senhor, a casa de Deus, porque Ele habita em nós. Você também é casa de Deus. Nós somos a igreja do Deus vivente. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 14, 15, Paulo escrevendo a Timóteo, ele disse assim: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Coluna e baluarte, a palavra baluarte aqui significa fortaleza da verdade. Qual que é a igreja do Deus vivo? Não é aquele templo onde você diz que é a igreja. A igreja do Deus vivo é um organismo vivo. É homens e mulheres que creram, que foram unidos a Cristo pelo Espírito. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, fala que em um só Espírito todos nós fomos batizados para dentro de um corpo. Nós tornamos a igreja. Pois em um só Espírito todos nós somos batizados em um corpo, nos tornando igreja. Nós somos incluídos em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então nós somos o corpo de Cristo, a vida da igreja, porque o Espírito Santo fez esta unidade, nos uniu ao cabeça. Que obra maravilhosa, meus irmãos! Que milagre extraordinário saber que eu e você fomos feitos casa de Deus, habitação de Deus. Você se lembra que tanto aquele tabernáculo feito por Moisés, como o templo construído por Salomão, eles eram esplêndidos, não eram? Lindo, bonito, aquelas construções lindas, demorou 46 anos para ser edificado. Agora, queridos, as construções, guarde bem isso aqui, as construções, elas são de marcar a mente e o coração. Quando você vê uma linda construção, aquilo vai lhe marcar, né? Qualquer pessoa que vai visitar uma construção linda, bonita, aquilo fica marcado no seu coração. Mas, queridos, entretanto, a presença de Deus era ainda mais forte do que toda a beleza daquele santuário, daquele tabernáculo de Moisés e santuário de Deus, que era uma figura da igreja, o templo de Salomão, né? As pessoas vinham de longe para ver aquele templo, lugar de adoração, porque Deus habitava ali, queridos. Mas Deus nos chama a atenção. Vocês tirem os olhos dessas construção, porque a palavra fala que quando Salomão ele foi inaugurar o templo, vocês se lembram? Porque enquanto as pessoas admiravam a formosura daquela edificação, Deus ele veio ali com a sua presença, com a sua glória, em forma de uma nuvem, e cobriu tudo para mostrar que a sua presença é a coisa mais importante do que aquele tabernáculo, mais importante do que o templo de Salomão. Acompanhe comigo em 2 Crônicas, no capítulo 7, de 1 a 3, a palavra ela diz assim, olha: tendo Salomão acabado de orar, então aqui, segundo Crônicas 7, de 1 a 3, é que ele estava inaugurando o templo que ele havia construído para a morada de Deus, que ali era apenas uma figura da igreja, do corpo de Cristo, não amontoado de tijolos, porque com o templo de Salomão as pessoas ficavam encantadas, mas Deus queria mostrar para eles que a presença dele era bem maior do que o templo. Então, 2 Crônicas 7, 1, 3 diz assim: tendo Salomão acabado de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor,
porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Versículo 3. Todos os filhos de Israel, vendo descer fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra, sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então o Senhor veio ali na inauguração do Templo de Salomão e encheu, a presença de Deus inundou aquele templo. Queridos, e a palavra fala que eu e você, nós somos casa de Deus. Nós somos a casa de Cristo. Agora, abra sua Bíblia, por favor, em Hebreus, no capítulo 3, versículo 16. Aqui tem um versículo que nos chama muito a nossa atenção. É muito interessante, é um texto assim bastante glorioso, que diz assim, preste atenção, 3, versículo 6. Hebreus 3, 6, eu falei 16, né? Mas é Hebreus 3, 6. Diz, eu vou ler o 5 e o 6 também, porque aqui faz uma referência do tabernáculo lá, que Moisés era fiel, e o 6 fala da casa de Deus, que diz assim, Hebreus 3, 5 e 6. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, referindo-se ao tabernáculo. Moisés construiu o tabernáculo conforme tudo aquilo que lhe foi mostrado, entendeu? Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas, de ser ditas. Agora, olha o versículo 6. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim, a ousadia e a exultação da esperança. Agora, vamos aqui ver uma coisa muito interessante. Lá no Antigo Testamento, tanto o tabernáculo como o Templo de Salomão era figura da igreja. E que quando Salomão inaugurou o templo, a glória do Senhor encheu o templo e inundou o templo com a sua glória, com a sua presença. Glória é aquilo que Deus é. Então, queridos, agora fala aqui em Hebreus 3,6, que Cristo em sua casa, a qual casa somos nós. Queridos, o meu corpo e o seu corpo é um templo de glória, porque o glorioso Senhor habita dentro de nós, fazendo de nós filhos de Deus, fazendo de nós morada de Deus, fazendo de nós casa de Deus. Ele habita em nós e nós habitamos nele. Na casa de meu pai há muitas moradas, é o Filho, o Pai habita no Filho, o Filho habita em nós. Então, se o Pai habita no Filho e o Filho habita em nós, nós somos morada de Deus, porque o Pai e o Filho são um. E onde um está, as três pessoas da Trindade estão juntos: Pai, Filho e Espírito. O Pai habita em mim e o Filho habita no Pai. O Filho habita em nós e o Pai habita no Filho. Então, dentro de nós tem Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Eu e você, nós somos a casa de Deus, um organismo vivo. Queridos, a casa de Deus é um lugar muito especial. Antes não era, mas agora é um local, é um lugar muito especial. Somos habitados pelo Senhor. Você se lembra do Salmo 84? Os primeiros 4 versículos diz assim, Salmos 84, de 1 a 4. Olha aqui a expressão do salmista, ele disse assim, ali era a figura, mas hoje nós somos a realidade. Presta atenção, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Está dizendo, quão amáveis são o lugar da tua habitação, o lugar onde eu vou morar, os teus tabernáculos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Claro, hoje nós temos a realidade. Cristo é a nossa vida, o nosso coração e a nossa carne exultam pelo Deus vivo. E o versículo 3 diz assim, o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolho os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. E o 4 diz assim,
Olha que lindo é o versículo 4. Bem-aventurados os que habitam em tua casa. Louvar-te-ão perpetuamente. E o versículo 10 diz assim: pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Que lindo, irmãos. Que lindo, que coisa maravilhosa. Quão amáveis são os teus tabernáculos. Queridos, Ele estendeu o seu tabernáculo sobre nós, dando o seu Filho, porque o Verbo se fez carne e habitou, tabernaculou em nós. Isso não é maravilhoso? Isso é tremendo demais. Por isso que Cristo hoje, Ele habita em nós, e onde Cristo está, está o seu reino. Tem muitas pessoas querendo buscar o reino de Deus, buscando o reino de Deus, mas, amados, se você lê aquele texto de Lucas, um versículo tremendo, Lucas capítulo 17, versículo 20 e 21, que diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Queridos, o Pai nos confiou um reino. O reino de Deus habita dentro de nós, porque Cristo, nessa pessoa, habita toda a plenitude da divindade. Habita em Cristo, e Cristo habita dentro de nós. Nós somos casa de Deus. Então, quando Paulo escreve lá aos Colossenses, capítulo 1 e capítulo 2, que nele, em Jesus Cristo, habita toda a plenitude da divindade, sabe o que ele está querendo dizer? Que em Cristo habita tudo aquilo que é Deus. E Ele está dentro de nós. Irmão, como nós vamos murmurar? Como vamos reclamar? Como podemos ter medo de pandemias? Como podemos ter medo de que vai faltar alguma coisa para nós? Deus em Cristo, diz o apóstolo Paulo em Filipenses 4, verso 19, Ele há de suprir em glória, na pessoa do Filho de Cristo Jesus, cada uma de vossas necessidades. Meu querido irmão, minha querida irmã, descansa no Senhor. A nossa, talvez, satisfação mais insondável é poder descansar nele, porque nele nós estamos seguros. Outro detalhe importante, irmãos, que nós, como casa de Deus, e sendo casa de Deus, e a casa de Deus que somos nós, é um lugar de santidade, porque Deus é santo, habita em nós, nos torna santos. O Salmo 93, versículo 5, a parte B do versículo, diz assim, Salmos 93, verso 5, a tua casa convém a santidade, Senhor, para todo sempre. A casa de Deus convém a santidade. Então nós somos santos. O nosso templo, o nosso corpo é o templo do Espírito, é sagrado. Ele disse lá, nós já lemos, né? Se alguém destruir o vosso corpo, que é o templo do Espírito de Deus, Deus o destruirá, porque o templo, o santuário do corpo de vocês é santo, é sagrado. Mas por que nós somos santos? Porque quando eu crio, agora eu não passo em frente a uma lotérica, eu não vou me contaminar com este mundo, não é nada disso, porque a santidade mora dentro de nós. Tem um texto muito interessante em 1 Tessalonicenses 5,23 que diz assim, e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, alma e corpo. Então é Ele quem vai nos santificar. Então nós temos que responder ao Senhor. Ele vai mostrando aquilo que é necessário ser mudado em nós, e a gente vai dizendo sim para o nosso amado Senhor. Então Ele vai fazendo a sua obra. Queridos, a casa de Deus é um lugar de alegria. Por que ela é um lugar de alegria? Porque o fruto do Espírito é alegria. Lembra do Salmo 122:1? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Claro que naquela época lá eles iam para o templo, casa do Senhor, eles se alegravam, mas hoje nós somos o templo do Espírito Santo. A alegria nos tem, a alegria nos conquistou. Nós
não temos alegria, nós temos Cristo, que é a nossa alegria, uma alegria eterna, uma alegria completa, uma alegria maravilhosa. Por isso que todo filho de Deus, diz o Salmo 100, é para servir ao Senhor com alegria e apresentar diante dele com cânticos, com júbilos. Isso é maravilhoso. Então, queridos, você se lembra que num episódio muito interessante, João 14:9, quando a partir do versículo João 14, de 7, 8 e 9, quando Filipe disse para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. O que Jesus respondeu para ele? Falou o seguinte para Filipe, olha, em João capítulo 14, a partir do versículo 7, 8 e 9. Filipe, estou há tanto tempo convosco e não tendes me conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Ou seja, o Filho, Jesus Cristo, habitava em Deus e Deus no Filho. Então ele disse, eu e o Pai somos um, João 10:30. Quem vê a mim, vê o Pai. E por que Jesus disse assim? Filipe, estou há tanto tempo com vocês e vocês não tendes me conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Mas em que aspecto? Eles estavam vendo Jesus. Jesus disse muitas vezes para eles, olha, as obras que eu faço, não as faço de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as suas obras. As palavras que eu digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim tem prescrito aquilo que eu tenho que dizer. Então, Filipe, você não vê todas as minhas atitudes, todos os meus atos, todo o meu falar, os milagres, não é eu quem faz, mas o Pai que habita em mim é quem faz as suas obras. Eu estou há tanto tempo com vocês e vocês não têm me conhecido. Quem vê a mim vê o Pai. O Pai estava no Filho, o Filho estava no Pai, nunca saiu. É maravilhoso. Agora, se Deus o Pai está em Cristo e Cristo está em nós, então Deus o Pai habita em nós, Deus o Filho habita em nós e Deus o Espírito habita em nós. Nós somos casa de Deus. Queridos, a casa de Deus é um lugar de satisfação. Eu vou ler para vocês o último texto aqui, Salmo 65, versículo 4, que diz assim: Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que assista nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo. Está vendo aqui, irmãos? Casa de Deus é um lugar de satisfação. Antes de eu ter Cristo, e você também, você era um murmurante, uma pessoa azeda, mesquinha, pecadora, mequetrefe, uma pessoa que já estava no inferno, filho espiritual do diabo, mas Cristo veio para que nós tivéssemos vida. Queridos, e toda a nossa insatisfação, ela é satisfeita quando Ele vem para dentro de nós, Ele satisfaz a nossa fome de significado, Ele satisfaz toda a nossa sede, Ele é o pão da vida, Ele é a água viva, nada vai faltar para nós. Porque Colossenses 3:11, a parte B, diz assim: porém Cristo é tudo e em todos que creram. Cristo é tudo, quem tem Cristo tem tudo. Então quem tem tudo é uma pessoa satisfeita. Então eu e você, como casa de Deus, nós somos satisfeitos pelo Senhor da glória. Amém? Então vamos ter uma palavra de oração. E que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus revele e frutifique essa palavra no seu coração. Ok, irmão? Então vamos orar. Pai de misericórdia, muito obrigado pelo tempo que nós passamos aqui, lendo as Escrituras. Pai, nos dê espírito de sabedoria e de revelação para conhecer o Senhor plenamente. Revela e forma o Teu Filho em nós. Frutifique a Tua palavra, Pai, para que ela alcance os Teus resultados que Tu tens almejado. E que ela não volta para Ti vazia, mas que ela faça aquilo que Ele apraz e prospere para a qual foi designada. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.